Finalmente o Grêmio está negociando seu camisa 10. Vamos ver as últimas notícias sobre isso. Primeiro ponto, o meia que o Grêmio está em negociação não é o Rafinha Alcântara. Vi que esse nome pipocou ao longo do dia, se especulou a possibilidade, jogador que deixou o mundo árabe, muito conhecido também, jogou no Barcelona, no Paris Saint-Germain, em outros clubes, está livre, mas não é ele. O Grêmio descarta por completo, neste momento, o nome do Rafinha Alcântara. Conversei com uma pessoa da diretoria que me garantiu isso. Conversei muito sobre o real reforço que o Grêmio está negociando. E é o William. O William está em negociação com o Grêmio. Aquele mesmo que jogou no Corinthians, que estava recentemente no West Ham da Inglaterra, que jogou no Chelsea, que jogou em outros clubes e que jogou Copa do Mundo pela seleção brasileira. A qualidade do William é indiscutível. Ele joga muita bola, tem muita qualidade mesmo. Um jogador que tem poder de drible, um jogador inteligente, tem bom passe, um jogador que consegue articular bem as jogadas coletivas com os companheiros, mas já é um jogador de 37 anos. Mas vamos lá, o William estava jogando a Premier League. Com 37 anos ele estava jogando a Premier League. Ele não era titular absoluto do West Ham, muitas vezes era reserva, outras era titular, não era titular absoluto, mas era um jogador que entrava em praticamente todas as partidas, um atleta útil por lá. Não é qualquer um que chega aos 37 anos jogando a Premier League. E quem joga a Premier League normalmente sobra aqui no Brasil. É claro que não é o mesmo William, aquele da seleção que vimos no auge. Evidente que não. É um William que fisicamente não tem mais as mesmas condições, o que é extremamente natural pela idade. Mas me parece que ainda assim é um William que acrescentaria muito. O William é um jogador com uma idade mais avançada, mas seria colocado num grupo como o do Grêmio que não tem outros jogadores de idade avançada. A gente tem que entender que muitas vezes no futebol o ideal é o equilíbrio. Não se pode ter um time de veteranos e não se pode ter um time também todo de jogadores jovens. Eu lembro que em determinado momento o Grêmio conseguiu esse equilíbrio. Fez a sua espinha dorsal com o Jeromel, com o Kahneman, tendo também o Maicon, o Douglas, mas acrescentou a base. Acrescentou o Luan, o Arthur, o Pedro Rocha, o Everton Cebolinha, o Wallace e outros vários jogadores que foram surgindo, tantos revelados na base do Grêmio, que deram muito retorno, tanto técnico quanto depois financeiro. E quando o Grêmio apostou apenas em medalhões no mercado, como Diego Tardelli, Robinho, André Balada, Thiago Neves, uma série de medalhões, foi quando o Grêmio sucumbiu, gastou muito e sucumbiu. Esse atual elenco do Grêmio, além da falta de qualidade, tem muitos jogadores jovens. Agora o Grêmio está começando a acrescentar mais experiência e a gente está vendo o quanto o time já evoluiu. O Carlos Vinícius, o Marcos Rocha, o Cuejar, querendo ou não, é um reforço, porque agora está conseguindo jogar. O time já mudou, né? O time tomou um gol do Flamengo no Maracanã e continuou tranquilo. Não mudou a postura, não se desorganizou. Isso fala muito sobre a maturidade da equipe. E tu tem essa maturidade tendo alguns jogadores mais experientes. Repito, não todos, mas alguns, a tua base precisa ser assim. E acho que cabe no Grêmio, sim, o William. Eu sei que muitos vão discordar e não tem problema nenhum. Inclusive, no vídeo anterior, quando eu falo sobre o pessoal que fica duvidando e tal, eu não estava reclamando de críticas. Pelo contrário, o espaço é aberto aqui para comentários. Eu adoro os comentários de vocês. Fiquem livres para criticar, para elogiar, para opinar, para falar o que vocês quiserem. O meu único ponto, e talvez eu nem deveria ter perdido tempo falando sobre isso no vídeo anterior, tem tanta gente que gosta do trabalho para perder tempo falando de alguns, de uma minoria, era em relação àqueles que achavam que a notícia do Roger Guedes era mentira, o que, na boa, beira a loucura, mas acaba incomodando, né? Imagina o cara acreditar que eu venho aqui gravar um vídeo inventando, sabe? Não tem sentido nenhum. Mas, enfim, o ponto é, críticas são bem-vindas. Fique bem à vontade aqui. E ninguém precisa concordar comigo. Você pode achar que o William é uma péssima contratação. Não tem problema. Coloca a tua opinião aqui. Imagina se todo mundo pensasse igual, o quão ruim seria isso. Mas eu quero trazer para vocês detalhes sobre essa negociação do Grêmio para contratar o William. O William está livre no mercado. E por que isso é tão importante? Porque a janela de transferências fecha nesta terça-feira, dia 2 de setembro. No caso do William, não precisa fechar dentro da janela. Jogador livre, tu pode fechar fora da janela de transferência. Então é tranquilo. O Grêmio tem tempo, não tem uma corrida contra o tempo para fechar com o William. Não, o Grêmio tem tempo, tá? Dificilmente o Grêmio vai anunciar
alguém nesta terça-feira. Talvez o William, que tem uma negociação em andamento. Mas não tem essa corrida assim, pô, tem que fechar alguém e tem alguém em andamento. Não. O meia que o Grêmio está negociando é o William. Beleza? Essa informação eu confirmo para vocês aqui. Vi que já está circulando aí nas redes sociais e eu tenho a confirmação. O William é o meia que o Grêmio está negociando. O Grêmio já tem uma negociação um pouco mais adiantada com ele. Sim, um pouco mais adiantada com ele. Mas isso não significa dizer que está fechado. Não está fechada a negociação. O Grêmio avançou casas importantes no negócio com o William, mas ainda precisa avançar outras casas também importantes. Me disseram que são 2 pontos que hoje dificultam a possível vinda do William, a possível contratação desse jogador. Uma delas é que ele tem outras propostas na mão. Ele gostou da proposta do Grêmio, ele vê com bons olhos jogar no Grêmio, mas ele tem outras propostas. O que pode pesar contra o Grêmio? O segundo fator. A família do William está receosa em retornar ao futebol brasileiro. O William não vê como um problema muito grande, mas a família vê. O William até vê com um problema voltar ao Corinthians, que pelo que se diz é até o clube do coração dele, mas a última experiência dele no Corinthians recentemente foi ruim. A torcida do Corinthians, a gente sabe, é uma torcida que se comporta de uma maneira diferente, não vou fazer aqui juízo de valor, mas é uma torcida que pega pesado, que tem uma cobrança muitas vezes exagerada, né? Pô, quando parte para agressão tá tudo errado. E com o William foi algo bem grave, bem duro o que aconteceu com ele. Então ele não quer mais, e tá correto, não quer mais viver esse tipo de experiência. Só que o que os dirigentes do Grêmio estão tentando mostrar para ele é que aqui é diferente. Não que não tenha cobrança, nós estamos falando do Grêmio, que é gigantesco, que tem uma camisa pesada e tem a torcida mais fanática do Brasil. Mas aqui, tirando um caso ou outro de forma isolada, não acontece nem perto do que acontece lá em São Paulo com a torcida do Corinthians. Seria um ambiente mais tranquilo para o William. E é isso que o Grêmio está destacando para ele, tentando convencer, mas tem que convencer a família do William. Então esse é um ponto que dificulta. Ele tem outras propostas na mão, eles até veem com bons olhos, pô, seria legal morar no Brasil de novo, mas talvez seja melhor morar no Brasil depois que tu se aposentar. Como jogador, talvez não seja legal. E o Grêmio está tentando convencer ele a vir para o Grêmio jogar aqui.